Olha, eu convidei e recebo com muito prazer o senador Antônio Carlos Valadares, que vem aqui e andava meio chateado se eu conseguir falar com ele por telefone. Ele agora veio ao estúdio e conversa comigo a partir de agora. Entrevista. Você pode fazer a sua pergunta via WhatsApp no 999191008, 999191008. Senador Valadares, bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da Mix 93.5. Isso. Fala, Sergipe. Fala, Sergipe. Estou à sua disposição. Na sua cidade, na cidade de Simão Dias, também tem transmitido o programa. Na minha querida terra, estive sábado lá. Isso. Comprar um carneirinho. Tá lá no mercado. Lá no mercado. Isso, que quer comer um carneirinho no domingo. Um ensopado, foi ontem. Um ensopado, né? Aí foi colar no mercado comprar o carneiro. Carneiro. E também Isso. conversar com o povão. Exatamente. E também conosco a Rádio Atalaia AM Aracaju. Senador Valadares, qual é a avaliação que o senador tem sobre essas adesões que começam a ocorrer de oposicionistas para serem liderados pelo governador Jackson Barreto? A meu ver, no meio político, é que há uma repercussão, mas para o povo não está nem aí. Uma vez que as adesões elas estão acontecendo em troca de posições de mando, de cargos em comissão. O povo está preocupado neste momento com a saúde. A saúde está vivendo um momento, talvez, o mais grave de toda a história de Sergipe. O povo está preocupado com a segurança pública. O povo está preocupado com a educação, com as obras de infraestrutura. Quando a vida do povo vai melhorar? Os empregos que desapareceram, quando vão ressurgir? Esses acordos de ocasião que se apoiam na máquina do Estado, no embasamento para o embasamento de futuros projetos políticos, isso implica em despesas, implica em descrédito da classe política, que se aproveita de um momento que está no poder para atrair este ou aquele político para as suas hostes, visando as eleições de 2018. Por isso que eu digo fogo de palha. Isso não vai resolver nada em relação ao povo. A população está descrente cada vez mais das nossas lideranças. Porque, na verdade, existem apoios que são conquistados das urnas. Estes, sim, são legítimos. Mas os apoios que representam adesões de última hora, atrás e de manter privilégios, de assegurar prestígio político e também assegurar o pagamento de receitas advindas de contratos. Isto, a meu ver, não cai bem e não deve ser feito, nem aqui em Sergipe, nem no Brasil. Um momento de extrema dificuldade, o Estado atrasa a folha, não está pagando em dia os seus fornecedores, as obras de infraestrutura, muitas delas estão paradas, as promessas de campanha não foram realizadas. Veja, nessa sexta-feira, o Estado de Sergipe, ao vacinar, através do seu governador, o Pacto Federativo contra a Violência, deu um atestado vivo e eloquente de que a segurança pública é um fracasso em Sergipe. Lamentavelmente. Sergipe se tornou o estado mais violento do Brasil e esta é a razão porque Aracaju está incluída neste projeto piloto de combate à violência. Aliás, posso lhe dizer e afiançar que foi uma preocupação dos senadores. Nós tivemos com o ministro Alexandre de Moraes
no final do ano passado, reclamando de que a Força de Segurança estava já prevista para 2 capitais, Natal e Porto Alegre. E nós fizemos ver a ele que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontava Sergipe como o estado mais violento. E como que Aracaju não estava inscrita nesse projeto? Foi então que ele resolveu colocar Aracaju. Até aquele momento Aracaju não estava. Não estava, só eram 2 capitais. Natal e Porto Alegre. É. E, aliás, por este anuário estatístico a que me referi, Sergipe está em primeiro lugar com 57,3 mortes violentas por cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto Alagoas com 50, São Paulo com 11. O estado maior da federação tem um índice de criminalidade 5 vezes menor, quase 5 vezes menor do que o estado de Sergipe. Aliás, a violência no Brasil, não só em Sergipe, a violência no Brasil, ela vem se acentuando a cada ano desde 2011. É como estarmos sentados num barril de pólvora. Uhum. Se fizermos uma comparação entre as mortes ocorridas anualmente aqui no Brasil, em virtude de crimes, de assassinatos, e o que ocorre lá na Síria, aqui se mata mais do que na Síria, que está em guerra. São 9 pessoas que morrem por minuto. Onde? No Brasil. Digo melhor, uma pessoa morre em cada 9 minutos no Brasil. Ou seja, 160 pessoas por dia. Nós estamos conversando aqui. Uhum. Mas quando finalizar o dia, 160 pessoas, em média, já morreram no Brasil. É uma verdadeira guerra não declarada. O povo sente na própria pele, mas as autoridades responsáveis, de um modo geral, fazem de conta que nada está acontecendo. É como se nada tivesse ocorrendo nesse Brasil tão violento. Uma pessoa morre a cada 9 minutos. Uhum. Parece uma coisa de outro mundo, mas acontece aqui no Brasil. As prisões estão aí abarrotadas. Em cada 3 presos, pelo menos um está ali por uso de drogas. Pode ser um traficante ou pode ser também um usuário de drogas, um dependente de drogas. No Brasil não há uma diferenciação entre aquele que consome por vício a droga ou aquele que usa a droga como meio de enriquecimento ilícito, o chamado crime de tráfico de drogas. Aliás, depois de 2006, com aquela nova lei de drogas, ao invés de a criminalidade diminuir, ao contrário, aumentou. E muito. E também as prisões se encheram. Hoje, naquela época, eram cerca de 200 mil presos nas penitenciárias. Hoje chega a 640 mil. Hoje se fala mais na construção de presídios. E ainda se fala na construção de presídios. E quando se constrói, até nem se ocupa, como aconteceu aqui em Areia Branca, e que foi denunciado nacionalmente como mais uma mazela do governo do estado, que tem um presídio pronto, construído com dinheiro federal, porque faltam alguns móveis, alguns aparelhos. E a superlotação continua nas demais cadeias. Por exemplo, este complexo penitenciário de São Cristóvão
tem capacidade para 800, tem 2.700 pessoas. 2.700 presos. Alguns não julgados, 42%. Não tiveram nem julgamento. Estão presos lá, misturados. Quer dizer, presos perigosos com presos com menor potencial ofensivo em relação à criminalidade. Isto é, quando saem dali, saem formados. E saem instruídos por aqueles que cometem o crime de tráfico e dominam nas cadeias. Quer dizer, há uma mortalidade não só fora das cadeias, também dentro das cadeias, nos presídios, como aconteceu recentemente em Manaus, em Natal. Exato. E, quer dizer, sabe quantas guaritas tem aqui no complexo de São Cristóvão? 12. Sabe quantas são ocupadas? 2. Isto é, o cara não pode se não quiser. Estão ocupadas? Hein? Quando estão ocupadas? Quando estão ocupadas. Por várias vezes é possível ver que não há ninguém nas guaritas. De forma que não se levou a sério a segurança, tanto no interior dos presídios como fora dos presídios. Agora, há poucos dias mesmo morreu o Babal, né? O seu Babal, querido amigo, sargento, grande amigo. O sargento. Eu fui lá no enterro dele. E havia uma revolta daquelas pessoas que foram lá ao velório, dizendo, Valadares, como isso é possível? E as leis, onde estão as leis? As leis aparecem todos os dias. Mas quem garante que elas serão aplicadas rigorosamente? E o caso da lei das drogas, né? É a lei das drogas. Quer dizer, se fez uma lei em 2006 e ao invés de o crime diminuir, pelo contrário, aumentou. E a lei não é ruim. Não. O problema é que a aplicação da lei é que é frágil. É que é frágil, quer dizer, o juiz tem que confiar na palavra do soldado, da polícia, né? Dizer, olha, esse cara aqui é traficante. Vai olhar lá, não é traficante, ele é um consumidor. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já está tendo um entendimento. E esse processo de votação já começou num processo de alguém que foi pegado, que foi preso, portando 3 gramas de maconha. Então aí o Supremo está não só querendo descriminalizar a droga, ou seja, quem levar a droga em pequena quantidade para consumo próprio, não está cometendo um crime. Descriminalizar. Exato. Não é? E então movimento há um movimento do ministro Barroso. Exatamente. Já que o Congresso não se dispõe a tomar uma atitude, o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma atitude, mais cedo ou mais tarde, em relação a isso. Porque eu, por exemplo, vou muito ao Uruguai, que eu sou membro do Parlasul. Do Parlasul, é o parlamento do Mercosul. Então, esse parlamento... Já estou com saudade da sua próxima ida lá. Exato. Não então, esqueça. Claro. Então, veja, eu vejo lá a produção, a distribuição, né, de drogas, tudo isso é controlado pelo governo. Exatamente, a partir de Mujica. Quer dizer, a partir de Mujica. Quer dizer, lá não existe a criminalização. Dentro dos parâmetros ali exigidos, por exemplo, a pessoa pode plantar levar 7 plantinhas lá de maconha e plantar na sua casa. Na minha não. Não é crime. Na minha não. Diga. Não é crime. Então, o que é que a justiça está pensando aqui no Brasil? De que, ao invés de coibir da forma como se coíbe hoje o uso da maconha, para enfraquecer o tráfico, permitir o seu uso até determinadas quantidades. Esse é o pensamento hoje dominante no Supremo Tribunal Federal, como você falou, liberado por Barroso. Em vários países do mundo. Eu, por exemplo, eu estou falando sobre isso porque eu fui relator da lei de drogas, da nova lei de drogas. E o que é que nós aprovamos? Que o pequeno consumidor até 5 gramas, para consumo de uma semana, ele não poderia ser considerado criminoso caso ele fosse preso.
gramas de maconha. 5 gramas de maconha. Maconha. Isso a Comissão de Justiça aprovou por unanimidade. Uhum. O que aconteceu? Foi para a Comissão de Assuntos Sociais e lá, a Comissão de Educação, digo melhor, já havia passado em outras comissões, mas quando chegou na Comissão de Educação, praticamente o projeto de 2006 foi restaurado. Ou seja, a lei de 2006 foi restaurada. Quer dizer, a guerra contra a droga é uma droga, é uma verdadeira droga. Ou seja, é uma guerra derrotada. Começou lá com Nixon, lá pelos idos de 80, e até hoje não se resolveu. Pelo contrário, há uma multiplicação de crimes em função das leis vigentes. Precisamos melhorar as leis e tratarmos o viciado, o dependente, como uma pessoa doente. Tratá-lo com os meios que nós dispomos, o que nós vamos criar para que ele volte ao convívio social e possa ser um cidadão comum, trabalhando pela sua família e pelo nosso país. Mas vamos voltar a falar de outra droga, que é a política. A droga da política. Você já disse que a política é a arte do cão. Eu já disse que não, que política é o diabo. Ah, é o diabo, muito bem. Então me diga, Valadares, a adesão do deputado Laércio Oliveira, qual é a sua avaliação sobre ela? Primeiro, eu acho que dizer que Laércio Oliveira, com todo respeito, né, é oposição, eu nunca ouvi um discurso de Laércio como oposicionista. Aqui, pelo menos aqui no estado de Sergipe, numa entrevista e tal. Ele sempre foi um homem, nessa parte, muito light. E ele, aliás, não esconde, por exemplo, quando dá entrevista. Ele disse aqui que nunca foi assim, de falar nada. De oposição, enfim. Ele disse aqui, inclusive, no seu programa, que ele luta pelo segmento que ele representa. Isso. Qual é o segmento que ele representa? O segmento dos terceirizados. Uhum. Né? Então ele dá o sangue, dá tudo pela continuidade desse segmento brasileiro da terceirização. Uhum. Isto é, as suas ações na Câmara, as suas ações aqui em Sergipe, onde quer que ele esteja, estão voltadas exclusivamente para o corporativismo que ele representa. Foi uma adesão corporativista? Foi uma adesão com efeito político, mas de natureza corporativista. Uhum. Marcos Couto, qual é a informação? Marcos, agora 7h19 da manhã, ao vivo. Diga, Marcos. Olá, Gilmar. Olha, Gilmar, nesse momento estamos aqui na escola municipal, aqui da prefeitura Major João Teles de Menezes, na Gentimana, zona norte de Aracaju, a fila grande em busca de matrícula. Amiga, está aqui desde que horas? Desde 6 horas que eu vi. Vai conseguir vaga? Não, disse que não. Por quê? Porque disse que não tem, só deu 9 fichas. 900. 9? Sim. Já passou das 9? Já. Depois com o diretor. E você, meu amigo? Eu sou de 4, estou esperando ainda. Que horas aqui? Hoje 6 horas. 6 horas da manhã. Foi. E aqui informaram o que, a senhora? Eu estou aguardando para ver se consigo. A esperança aí para matricular? É. Qual a idade da criança? 4 anos. 4 anos. Aqui o senhor, qual o nome? Zé Borges Neto, o padeiro Mossoró, Gilmar. Diga, aquela velho. E tudo bem, meu querido? Faz muito tempo que nós não se vê, né? Isso, estou à sua disposição, viu, irmão? Valeu, meu querido, eu sei disso. Só, Gilmar, porque minha filha estou aqui em 2013. Aí agora eu vou vir aqui se eu arranjo pra 7ª, que é pra minha neta. Uhum. Informaram o que, senhor, aqui? Até agora não informaram não, tô esperando que chegue a minha vez de falar, né? Eu sei que eu falei com a diretora, dona Carmen, né? Dona Carmen. Né? Mas eu falei com ela. Vamos falar aqui com o representante aqui. Aqui, Escola Municipal Major João Teles de Menezes, Escola Municipal aqui de Aracaju, na Zona Norte, na Rua Santa Terezinha, bairro Gentimana. Amigo, você faz da diretoria aí? E quais informações para as pessoas que estão aqui aguardando? Bom, eu estou conferindo a documentação. Qual é a informação?
Há uma reclamação do pedido de transferência de outra escola. As pessoas ficam assim, temerosas se vai conseguir ou não, porque não sabe também se vai garantir a vaga aqui. E qual a orientação? Bom, dependendo da série, eles nem poderiam estudar na outra escola mais mesmo, porque, por exemplo, os que são de 6º ano estão em escolas que só tem até o 5º ano, então de qualquer forma vai ter que sair da escola. Com relação às outras séries de 1º, 2º, 3º ano, teria que vir confirmar realmente se teria a vaga ou não, para não tirar da outra escola sem ter vaga. Infelizmente, a gente já tem uma demanda grande da própria comunidade e aí a gente não tem como atender a todos os bairros adjacentes aqui. A prioridade é aqui do bairro de Timana, não é que a prioridade seja, mas é porque a gente já tem um número de alunos grande daqui da comunidade. Tá ok. Então, a gente já recebe aluno do Amarão, da Ponta da Asa, aluno do Japãozinho, do Alto da TV, de tudo isso. E, infelizmente, as escolas vizinhas, né, da região não comportam também a demanda, principalmente de 6º ou 9º ano. Aí a gente fica afogado com uma demanda muito maior do que o que a gente pode atender. Infelizmente, Gustavo, muito obrigado pelas informações. Tá aí, continua aqui a fila, exatamente na Major João Teles, Escola Municipal de Aracaju. Começou hoje a matrícula externa para o público estudantil. Girando informando Marcos Couto para a Mix FM. Fala, Sergipe. Fala, Gilmar. É a fila do atraso. Prefeitura e de uma capital, hein? E não é que o interior tenha menos importância, pelo contrário, tem a mesma importância. Agora, uma fila para fazer matrícula é fila do atraso. De quem não entendeu ainda o avanço da tecnologia. Matrículas hoje tem que ser online. Isso é um atraso. Prefeitura de antanho, de antigamente. Água mineral, 20 litros com garrafão, você compra e paga R$15. Somente Jaluzi tem esse preço. Acessório para banheiro Exxon Box Alamo, 27,40, piso 34 por 34. Escurial Cristal Arote, a partir de 9,40. Jaluzi facilita construir. Na Desembargadora Mainara, Avenida número 90, no Siqueira Campos. Senador Antônio Carlos Valadares. O governador Jackson Barreto está com uma preocupação muito grande na sua avaliação em fragilizar a oposição? Eu tenho dito o seguinte, que a oposição é um estado de espírito. A população que sente na própria carne as consequências de um governo que não tem uma saúde de qualidade, que não assegura ao cidadão o direito de ir e vir com tranquilidade da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa, que não garante a continuidade das obras, que faz promessas, por exemplo, de pagar em dia o servidor, como foi essa promessa durante a campanha municipal, e após a campanha retornou ao atraso, pegou 300 milhões, mais de 300 milhões da repatriação, e a prioridade que se deu foi o pagamento de empreiteiras e fornecedores. E os aposentados ficaram a ver navios. O dinheiro da repatriação devia ser usado para pagar, então, não, porque o normal nos estados era o pagamento de servidores, não é? A folha de aposentados. Mas a prioridade, logo depois das eleições, não foi para o funcionalismo. Como eu disse, para o pagamento de atrasos. Não que eu seja contra o pagamento de empresas que prestaram serviços. Eu acho que... Prestou o serviço, tem que receber. Prestou o serviço, tem que receber. Mas por que essa priorização, já que os estados aplicaram o dinheiro em favor dos servidores, para o cumprimento do calendário previsto anteriormente, antes das eleições? Eu acho que as promessas
em política, ainda há pouco eu estava ouvindo a caminho daqui, Sim. que promessa de político, você viu Foi o pessoal na hora. falando? Promessa de político, Gilmar. Porque é incrível como é que, por exemplo, se promete antes da campanha de que o IPVA poderia ser pago em qualquer mês até outubro, por aí, né? Exatamente. E com desconto de 10%. Isso. Mas quando passou a eleição, aconteceu o contrário. O pagamento tinha que ser no mês de janeiro, no mês de fevereiro, até o dia 15, né? Até o dia 15. Tendo um Depois desconto, desconto 10%. Depois do dia 15 não tem mais desconto. Exatamente. Quer dizer, promessa de político, né? Uhum. O candidato, ou então candidato a prefeito, prometeu revogar peremptoriamente, assim que assumisse o imposto, né, que todo mundo sabe aqui em Sergipe, que é o chamado IPTU. Exatamente. Essa promessa, muita gente se enganou e acompanhou o prefeito, o Edivaldo. Uhum. Muita gente, inclusive, da classe média. Olha, tem um empresário que se encontrou comigo essa semana, que em 2013 ele pagava 7 mil reais de IPTU. Diga quanto ele vai pagar esse ano. 10 mil. 25 mil reais. Vi que muito errado. Diga aí, calculei errado. 25 mil reais. 25 mil reais. E Edivaldo realmente prometeu revogar Não, ele esses prometeu aumentos. revogar. Imagine o desespero desse empresário, porque esse empresário votou com ele. E votou, então. Votou e agora veio cobrar de mim. promessa. Eu não tenho nada com isso, não. Entendeu? O que Valadares Filho prometeu foi rever. Ia fazer a revisão. Aquilo que fosse visto como excesso, como abusivo, seria revogado. E aí está claro que houve um abuso, né? E houve um abuso, está aí. De 7 para 20 quantos? 25 mil. 25 mil reais. 25 mil. Inflação nos tempos de Sarney. Então, vou te contar, rapaz. Aí é querer mangar da humanidade, né? Exatamente. Aí chega, depois, não foi assim, vamos montar uma comissão. Porque segundo ele, a legislação tributária não permite. Permite. Eu sei que não, já disse que aqui. a Constituição prevê essa questão do aumento só valer no ano seguinte para proteger o contribuinte. Exatamente. Do abuso da autoridade de querer impor, não é, o pagamento de um imposto no mesmo ano da aprovação pelo Legislativo. Mas neste caso não, de revogação. Exatamente. É para beneficiar o contribuinte, isso é, está de acordo com a Constituição a revogação. Era só ele mandar é uma ação é uma ação não só benéfica como justa, de justiça tributária. Perfeitamente, era só convocar extraordinariamente a Câmara e resolver isso. E resolver isso e revogar, como ele prometeu. Então, esse karma ele vai levar até o final do seu mandato. Eu, por exemplo, eu sou um contribuinte comum, que eu pago o imposto como todo mundo paga, né? Mas e houve um excesso, realmente, houve um aumento estupendo em relação a 2013, que é quando foi 2014 que começou, não foi a cobrança? 2014. Mas 2013 foi aprovada a lei. Exatamente. Pela Câmara. A partir de 2014. Então, o João Alves assinou um ato aí. Dezembro de 2016. De que 30% não ia vigorar em 2017, não é isso? Exato. Então, inicialmente, o marketing do Edivaldo estava dizendo, olha, tá vendo? O João já revogou os 30%, então não há porque o Edivaldo se meter mais nesse assunto que já houve a revogação. Mentirinha, não houve nada disso. O que houve foi que a Câmara de Vereadores começou a cobrar do ex-prefeito que, além do abuso já cometido em relação ao IPTU, haveria um aumento de 30% no ano de 2017, que seria um absurdo. Exatamente. O absurdo dos absurdos. Quer dizer, um absurdo em cima do outro. Aí a Câmara, não é, aprovou que em 2017 não haveria esse aumento de 30%. Disso se aproveitou Edivaldo pensando que a população não estava por dentro.
Na verdade, está por dentro. Porque depois do estômago, o que dói mais é o bolso. É verdade, é verdade. Eu pergunto aqui, estou conversando com o senador Antônio Carlos Valadares, daqui a pouquinho as perguntas de WhatsApp. O deputado federal Adelson Barreto está aderindo ao governo? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, o deputado, neste momento, está empenhado em fazer o seu trabalho na Câmara dos Deputados e aquele trabalho social que ele nunca deixou de fazer. Sobre política, ele não fez nenhuma manifestação. Adelson Barreto, acho que tem que cuidar, né? Do seu trabalho na Câmara dos Deputados e aqui. E daquilo que ele sempre se dedicou com muito esmero, um trabalho realmente edificante. Agora, sobre ir para o governo, eu não tenho o menor conhecimento. Essa semana eu deverei me encontrar com ele e com os demais parlamentares em dois eventos. Primeiro amanhã. Um no Ministério da Integração, isso, quando finalmente o governo federal, o ministro Helder Barbalho, poderá anunciar os benefícios de combate às secas, e também à tarde uma reunião com o ministro dos Transportes, o Maurício Quintela, para anunciar a retomada das obras da BR-101 e também começar Cristinápolis, a divisa com o estado da Bahia, e a divisa de Alagoas com o Sergipe, começando por lá, até Japaratuba. Ele vai fazer anúncio dessas obras, como também da ordem de serviço, né? E também falar sobre o término das obras do aeroporto, ou seja, da pista de pouso, e também do início das obras do novo terminal de Aracaju. Isso ele convidou toda a bancada, o ministro do Transporte, assim fez também o ministro da Integração, e o governador também foi convidado. Já que ele não quis comparecer no caso das secas, né? Quando haveria um debate lá na Codevasf, aqui em Aracaju, ele não quis comparecer. Aí o ministro se sentiu desestimulado e disse: olha, Valadares, eu não vou a Sergipe mais não. Eu vou anunciar no meu gabinete. Eu acho isso lamentável, né? Porque o que é a Codevasf? A Codevasf é um órgão do Ministério da Integração, e a nomeação de César Mandarino veio do presidente da República. A presidente da Codevasf também foi nomeada por quem? Pelo presidente Temer, do qual quer se aproximar hoje o governador Jackson Barreto, inclusive empurrando quem já está na fila para entrar no primeiro lugar. Como é que é? Empurrando quem já está na fila, ou seja, quem chegou primeiro, sim, os chamados golpistas, né? E ele agora não só convida golpistas, né, para participarem do seu governo, como é o caso do Laércio, né? Sim. Como antes era o fora Temer, agora estou com Temer desde criança. É a nova cantiga. O governador quer tirar o comando, a coordenação da bancada de Sergipe das suas mãos, entregar a Laércio? Bom, eu li, parece, no seu... Isso, no NE Notícias. No NE Notícias também, o Josaildo falou sobre exatamente isso. Olha, eu quero dizer o seguinte, que a mim não compete a substituição, e sim a bancada. E sempre ocorreu a eleição do coordenador ali pelo mês de agosto, setembro, quando o orçamento começa a ser discutido, quando as emendas estão sendo escolhidas pelos parlamentares. E nesta ocasião é feita uma ata, quando a exigência de uma resolução número 1 do Congresso Nacional é no sentido de que, pelo menos,
naquela votação, 3/4 da bancada na Câmara votem em favor desta ou daquela emenda e 2/3 dos senadores, da bancada dos senadores, votem naquela emenda e elejam o coordenador. Então, uma bancada, para ter sucesso no seu projeto de emenda para escolher um coordenador, precisa ter 6 votos na Câmara e 2 votos no Senado. Então tá difícil, né? Ele conseguir voto Senado, com Amorim. Ele não vai conseguir, não. Nós não vamos pôr poder. Mas né? Na Câmara me parece que só vamos pôr poder se o povo quiser. Nós vamos conestar com esse processo de cooptação. Se ele tiver 6 votos na Câmara, mas não tiver os 2 no Senado... Não resolve nada. Então vai ter que negociar. Nem muda a coordenação? E, olha, já houve uma época, Gilmar, que se criou um impasse em torno das emendas. Nenhum dos 2 grupos tinha maioria. O que aconteceu? As emendas ficaram as mesmas do ano anterior. Foram repetidas. Isso, porque houve um impasse. Então, esperamos que não haja, que haja um acordo. Mas esses votos, 6 na Câmara, 2 no Senado, são necessários para a coordenação? Claro, porque você elege o coordenador na época da construção das emendas, né? Da elaboração orçamentária. Mas o pastor Johnny, a Josailton Lima, disse que se Laércio não convidar a bancada para uma reunião agora, ele mesmo vai fazer isso. Não, mas ele pode fazer. É para mudar agora. Ele pode fazer o que ele quiser. É para mudar a coordenação agora. Mas para mudar a coordenação não existe consenso, não é? A não ser que eles queiram o senador Amorim, nós aceitamos de bom grado, sem problema nenhum. Vem cá, me diga uma coisa, por que só agora estão se lembrando disso? Porque Laércio era considerado adversário do governador. E os outros não valem nada, não? Os outros também não merecem o lugar de coordenador? Aqueles que já estavam os que já estavam no governo. E o interessante é o seguinte, que a definição disso aí não é da bancada, é do governador. Imagina, o homem se mete em tudo. Até em eleição de candomblé. É impressionante. Ele quer botar o dedo em tudo quanto é canto. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, e agora ele quer, vamos dizer assim, dominar a Câmara de Deputados, todos os deputados. Tem que ouvi-lo. Aliás, é o chamado centralismo democrático. Ninguém fala neste governo, só quem fala é Jacques. E quando ele fala, ai daquele que discordar. Será sumariamente demitido ou afastado politicamente do seu grupo. Então, você participar de um grupo desse, de um esquema desse, né, quase ditatorial, é desvalorizar a sua própria pessoa, a sua posição como político, como liderança. Então eu respeito todos os deputados, todos os senadores. Senadora Maria do Carmo, senador Eduardo Amorim, e todos os 8 deputados federais, sem exceção. Eles têm plena autonomia para fazer o que quiserem. E estarei de acordo porque eu sempre exerci essa função de coordenador da bancada em Sergipe com a maior discrição e sempre pensando no melhor para o Sergipe. No dia que a bancada resolver substituir, o que é que eu vou perder? Não tem aumento de salário nem diminuição do salário, não é? Não tem aumento de trabalho. Não tem prestígio político, só tem aumento de trabalho. Eu tenho que fazer o que a bancada quer, eu não faço o que eu quero, não é? Se porventura nós aprovamos, como aprovamos, 100 milhões para a cidade de Aracaju, foi iniciativa minha. 100 milhões para serem utilizados nos bairros periféricos da nossa cidade, que precisam de pavimentação e drenagem. Muitos bairros aí abandonados. Da minha iniciativa, a bancada aprovou 100 milhões de reais para Aracaju. Então, o que é que eu tenho a dizer da bancada? Nada. A bancada, para mim, é a mudança da bancada não pode se dar agora. Eu acredito que não, mas se quiserem, vamos mudar, não tem problema nenhum. Se os deputados e senadores quiserem mudar agora, vamos mudar. Não é? E eu vou ajudar a mudar, inclusive. Vamos escolher outro.
Agora, quando a gente coloca uma iniciativa de 100 milhões, veja, 100 milhões para o Baixo São Francisco, a região mais pobre de Sergipe, e nós somos condenados por isso é uma disfarçatez, é falta de compromisso. Isso é preconceito contra o Baixo São Francisco. Há mais de 40 anos que estamos em atraso em relação a investimentos naquela região. Há mais de 40 anos. Agora aparece dinheiro para movimentar a economia, para dar apoio aos pequenos e médios agricultores, fazer com que a produção cresça ali, gerando emprego e renda. Investimentos que eram para ser feitos há dezenas de anos atrás. E agora aparece, não é, o recurso que é destinado para a Codevasf, e a gente que condena, inclusive o próprio governador. Ele vai lá no Baixo São Francisco e veja se o povo está de acordo que alguém venha negar recursos para uma região que precisa de apoio. Ora, o Baixo São Francisco é quem fornece água para onde? Para mais de 1 milhão de pessoas. E quando se quer aplicar, Gilmar, recursos federais para melhorar a vida daquele povo, vem algumas pessoas condenarem. Agora mesmo, por que não faltou água em Aracaju? Porque o Ministério da Integração, através da Codevasf, disponibilizou quase 2 milhões de reais para fazer a dragagem do Rio São Francisco. Porque a vazão estava tão baixa, por causa do nível de água, por causa da pequena, vamos dizer, vazão do 700 metros por segundo, e que hoje Aracaju, felizmente, não está passando por esse terror de faltar água nas torneiras, porque isso ia acontecer não só em Aracaju, na Grande Aracaju. Iria acontecer em São Cristóvão, por exemplo, em Socorro, em Laranjeiras, iria ocorrer na Barra dos Coqueiros. E foi a Codevasf, não é? Não só a Codevasf local, através do seu superintendente, o César Mandarino, como também da presidente Kênia, que é uma técnica lá da Codevasf, que foi nomeada pelo presidente da República para exercer esse grande papel. Por indicação sua. E por indicação nossa, da bancada do PSB no Senado Federal. De modo que eu me sinto tranquilo com relação a isso. Se quiserem fazer a mudança da coordenação, a eleição é feita dessa forma. Do contrário, não há legitimidade. Porque inclusive todas as votações na Comissão de Orçamento, da Comissão de Orçamento, são desse jeito. 2/3, né, dos senadores e 2/3 e 3/4 deputados entre federais. os deputados federais. Isso, agora são 7h45 da manhã. Saiba como milhares de pessoas estão recebendo ajuda do governo para ter sua casa própria. More do Jardim Rosa de Maio, sem taxa de banco, ITBI ou cartório, bônus de até 20 mil reais. Ligue e faça o seu cadastro. Anota aí, hein? 3024-2481, 3024-2481, Total Imóveis. Não caia em conversa fiada. Liquidação de verdade só tem Ferreira Costa. Anote aí pra você. Tudo em 10 vezes, sem juros em qualquer cartão. Tubo PVC de 140, ou melhor, tubo de PVC 100 Tigre de 44,90 por 36,90. Isso só Ferreira Costa tem. Senador Antônio Carlos Valadares. E a senadora Maria do Carmo está aderindo ao governo? Olha, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte, que como coordenador, eu promovi todos os meios necessários, no sentido de que o governo do Estado tivesse os recursos reclamados para o início das obras do Hospital do Câncer. O governo já tinha 32 milhões de reais e nós conseguimos fazer a transferência de 30 milhões
de uma emenda impositiva de 100 milhões de reais para a Infraero, com o apoio da própria Infraero e do Ministério dos Transportes, no sentido de que esse dinheiro fosse disponibilizado em favor do Ministério da Saúde, que já transferiu esse recurso para o Estado, começaram as obras, e eu soube que dentro de poucos dias o governador vai dar a ordem de serviço. Exatamente. Finalmente, para o começo desta obra tão esperada há anos. Mas antes de você responder a pergunta sobre a senadora, eu e Douglas Magalhães temos uma dúvida muito grande em saber se vai terminar primeiro a obra da construção do muro de Donald Trump, que é dividir os Estados Unidos e o México, ou a obra do Hospital do Câncer. Segundo eu soube, o prazo é de 3 ou 4 anos, né? Exatamente. Está no contrato. Exato. Né? Mas a empresa não tem condição de realizar a obra. A empresa não tem condição de realizar a obra. Ela não tem estrutura para fazer a obra. Eu não conheço a empresa, eu não sei, eu não fiz a licitação, mas posso dizer o seguinte, se a licitação foi feita pelo governo e o valor da obra ficou em torno de 49 milhões, ou 59 milhões, 59 milhões, e a empresa entrou e ganhou, é porque ela se acha em condições de fazer a obra. Do contrário, o seguinte, se ela não fizer a obra, ela poderá perder a condição de participar de outras licitações aqui no estado do Sergipe. Sei que outras empresas poderão estar aí contrariadas, porque perderam na licitação, mas quem ganhou a licitação foi esta. Como ela ganhou a licitação, ela é obrigada a fazer a obra. E se o governo do estado aceitou esse preço de 59 milhões, é muita irresponsabilidade que tem aceito se a empresa não puder construir. Porque a licitação poderia ter sido, por conveniência administrativa, ter sido anulada. Peraí, você está colocando um preço aí que não vai dar. Mas me parece que a empresa que ganhou, eu não sei o nome, você sabe o nome? Não lembro o nome agora. Não. A empresa que ganhou dentro dos limites previstos no edital. Então, se ganhou dentro dos limites previstos no edital, a culpa não é da empresa, a culpa é do edital e de quem fez o edital. Que é o governo. Quer dizer, que culpa tem, por exemplo, a bancada federal de ter, através da minha iniciativa, colocado 30 milhões em favor do início das obras. A bancada federal não tem culpa nenhuma, cumpriu apenas o que está posto. Isto é, empresa X ganhou a licitação e é obrigada a fazer a obra porque ela ganhou a licitação dentro dos limites estabelecidos no edital. E aí, Gilmar? Isso. Não tem saída. Não tem dúvida. Ela começa a obra e vamos ver. A senadora Maria do Carmo está aderindo ao governo do estado? Olha, só quem pode responder é a própria senadora. Mas já ouviu algum comentário nesse sentido? Só em jornais, mas eu não... Por exemplo, essa semana, no reinício dos trabalhos, por ocasião da eleição da mesa do Senado, o João Alves estava lá no plenário com a senadora Maria do Carmo. E teve um determinado momento que João Alves se deslocou lá para a minha bancada, onde eu estava, com o Valadares Filho. Foi não. E João Alves chegou lá. E os comentários que ele fez em relação a Jacos, eu não posso falar. Porque foram comentários numa conversa particular. Certo, mas não foram bons. Não foram bons. Então eu não vi nenhuma, vamos dizer assim, nem acordo conosco. Eu até perguntei, João, você fez algum acordo aí com o Valadares Filho na eleição? Nenhum, nem acordo nenhum. E agora vocês não souberam desmentir direito. Né? Eu concordo com ele. Não souberam desmentir direito, porque realmente não houve acordo. Agora, eu votei com o Valadares Filho, ele disse.
Isso ele disse. Isso eu votei com Valadares Filho. Agora, não havia acordo nenhum. Valadares Filho, eu não me encontrei nem com você. Como é que houve acordo? Não, mas ele disse, vocês que não souberam. Agora não souberam desmentir. Tinha que desmentir com, vamos dizer assim, da forma como eu queria. Exatamente. Só que, lamentavelmente, Valadares Filho é uma pessoa de boa fé e achou que o povo não ia acreditar. E acreditou, uma grande parte acreditou. Não tem dúvida disso. Uma mentira, muita gente uma acreditou. Mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Perfeitamente. Já dizia o nazismo, né? Genivaldo diz aqui, no 8 horas, ou melhor, 7 horas mais 52 minutos. Genivaldo, no zap 999-19-1008. Gilmar, o senador Valadares está cuspindo na água que bebeu muito tempo. Exatamente, todas as vezes que ele fala do governador Jackson Barreto, ele está cuspindo no prato em quem comeu. Na verdade é o seguinte, parece até que o único apoio que vale é o de Jackson em relação a mim. O meu apoio em relação a Jackson não vale nada. Ora, ele, em razão, eu não vou entrar em muitos detalhes porque o programa não está avançando. E eu tenho um compromisso lá fora. Exato. Tenho audiência daqui a pouco. Mas eu posso dizer o seguinte, em 94 o Jackson Barreto foi candidato a governador, não foi? Foi. Quem apoiou ele? Valadares e companhia. Isso. Companhia. Depois ele resolveu, atraído por Albano, naquela época se chamava atração do o choque elétrico. Foi atraído pelo choque elétrico. E no episódio da venda da Energip. E então ele ficou realmente lá embaixo. Anos depois, chegar o Deda, Valadares, eu quero recuperar o Jackson. Você ajuda? Ele ajuda. Ele quer voltar para o nosso grupo? Quer. Aí veio. Humildezinho. Se candidatou a deputado federal e tal. 2 vezes depois, né? E depois ele foi vice-governador. Candidato a vice-governador. Apoiado por quem? O Valadares e companhia. E por Amorim. Ele também, foi depois exatamente, o coordenador informal da candidatura de Eduardo Amorim. Então, ele recebeu o meu apoio. Sem dúvida alguma. Só vale o apoio que ele me deu. Ele votou para senador Valadares, não sei quantas vezes. Votou. E eu não votei com ele também. Então, elas por elas. Então, não vem esse rapaz dizer aí que eu estou comendo no prato de Jacos. Que eu comi no prato de Jacos. Isso é uma linguagem chula, né? Típica de alguém que não conhece política. Não existe isso. O apoio político, se foi cumprido religiosamente de parte a parte, não há o que se falar. Agora, eu posso dizer o contrário, porque nós colocamos esse rapaz no governo, e quantas pessoas me aconselharam a não fazê-lo, como o Eduardo Campos, você se lembra disso? Lembro, sim. Que veio aqui, pegou um avião e veio aqui, com Pedrinho Valadares, me aconselhar que eu não apoiasse Jackson. Eu apoiei este rapaz. O que é que ele fez? Primeiro dia, depois da vitória de Dilma, ele foi a público me detratar. Me chamar de gagá, de velho, que eu devia me aposentar, que eu devia me recolher, uma expressão mais simples e tal. E a partir daí, o que é que eu fiz? Eu não fui à sua posse, não participei da posse de Jackson Barreto, não fui no Palácio do Governo, mais nunca, e só vou se um dia a oposição ganhar a eleição, do contrário, eu fico fora. Como eu passei 15 anos na oposição, eu não passei 15 anos, né? De 1991 até 2006, quando o Deda chegou ao governo. O pessoal, porque Valadares gosta de governo. Eu gosto de oposição. Eu sou acostumado a ralar titela na oposição. 15 anos. Quantos fizeram oposição 15 anos? E eu era amigo de João Alves e de Albano, mas fiz oposição a eles dois. Fiz oposição a Fernando Henrique Cardoso. E apoiei Lula 3 vezes. Então, eu sou assim. Quando eu sou governo, né, trazendo o melhor para Sergipe, fazendo o máximo para cumprir a minha obrigação. E quando eu sou oposição,
Eu sou a oposição de verdade, eu não sou meio termo. Quer dizer, eu não sou oposição para ficar adulando o governo. Aquilo que ele cometer de falha, eu tenho que trazer as falhas. E aquilo que ele fizer de bom, eu apoio. Por exemplo, eu não estou apoiando aqui a Força Nacional de Segurança. Eu e o Eduardo Amorim estamos apoiando. Porque Aracaju está passando por um momento de perigo. É a vida do cidadão que está em jogo. Da cidadã que está em jogo. Então nós estamos com o governador aí. Mas não para adular. Estamos com o governador para prevenir a vida do cidadão, da cidadã. Estamos com ele, por exemplo, no combate às secas. Estamos com ele na retomada das obras da BR-101. Uhum. Então, nós estamos com ele nos grandes projetos que vieram em benefício do Estado. Agora, somos contra tudo aquilo que ele faz em detrimento, por exemplo, da economia estadual. As obras do Proinvest estão aí. Todo mundo sabe. Algumas delas paradas. Nós cobramos lá da CGU, cobramos do Tribunal de Contas uma fiscalização intensa sobre o que este governo fez com 254 milhões de reais do Proinvest. Então, isso aí é algum pecado? É trabalho da oposição fazer isso, fiscalizar e controlar os gastos públicos. E, aliás, não só o Poder Legislativo Federal, os senadores e deputados, também a própria Assembleia Legislativa que se empenhou nesse sentido e não conseguiu. Através de Jorge Passos, de Maria Mendonça, as informações que solicitou ao governo federal sobre o Proinvest. De forma que eu acho que o governo do Estado, neste momento, está vivendo uma dificuldade, mas parece que não está. Está nadando em dinheiro. Abarrotando o governo, né, de novos aliados. E eu sei, por detrás, o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Os velhos aliados de Jackson, Sim. né, estão dizendo, vem cá, aí tem lugar para todo mundo. E amanhã, o que é que vai ser? Não é? E se você tem vamos dizer assim, um restaurante, né? E tem esse restaurante 10 mesas, o garçom vai atender aquelas 10 mesas. Mas se você botar mais 5 mesas, o garçom vai começar a reclamar do patrão. Só, eu atendia 10 mesas, agora o senhor quer que eu atenda 15. Você não acha que esse salão está muito cheio, não? Essa sala está muito cheia, abarrotada. Quer se referir a 2018, né? Então, em relação a 2018, essa chapa está... Eu vou fazer uma revelação aqui e depois confirmar uma informação que já divulguei no NE Notícias. A revelação é assim. O padre Inaldo de Socorro, se ele não gostar, eu não vou poder fazer nada porque não foi a mim que ele contou. Se tivesse contado a mim e pedir segredo teria. Ele encomendou uma pesquisa sobre 2018 em relação a socorro. E na pesquisa para governador, o primeiro colocado foi Eduardo Amorim. E na pesquisa para o Senado, também o primeiro colocado foi Eduardo Amorim. E para o Senado, Jackson Barreto saiu em 7º lugar. Pesquisa encomendada pelo padre Inaldo sobre 2018 em Socorro. O governador saiu para o Senado, numa eventual candidatura dele, em 7º lugar no município. Um partido aí, eu não posso dizer qual partido, porque esse eu vi. E aí foi contado a mim e a pesquisa foi mostrada a mim. Aliado partido do governador do estado, encomendou pesquisas em Aracaju, São Cristóvão, Barra, Socorro, região metropolitana. 2018. Valadares saiu em 1º para governador e em 1º para o Senado. Qual é a avaliação que você faz? Exatamente. Qual é a avaliação que você faz? Primeiro,
eu não sou daqueles que desacreditam em pesquisa. Pesquisa representa um momento. Exato. E você tem que respeitar todas as pesquisas que são feitas, não só antes como durante as eleições. Estamos muito distantes ainda. É verdade. O processo eleitoral vai começar no próximo ano. Mas eu lhe digo, essa semana o Brian me perguntou, senador, como é? Você é candidato a governador? Essa pesquisa aí... Bom, eu sou candidato natural ao Senado da República. Estou trabalhando com este objetivo. Cumprindo o meu mandato lá no Senado Federal da melhor forma possível, aprovando os meus projetos, as minhas relatorias, fazendo discursos, defendendo a melhor segurança, a melhor educação e saúde para a população. É o que eu desejo, ser candidato ao Senado da República. Quanto a Eduardo Amorim, ele nunca me disse que é candidato a governador, mas ele diz em todos os lugares que está preparado para ser candidato a governador. Mas não lhe disse... Até hoje não sentou e disse assim, Valadares, eu sou candidato a governador. Ou então eu estou colocando meu nome à disposição. Estou colocando meu nome à disposição. Se bem que eu acho que ele realmente está preparado. Eu reconheço. Ele foi um candidato a governador na eleição passada, perdeu as eleições, não é? Inclusive, nas articulações políticas aqui em Aracaju, ele dizia sempre a Valadares Filho, cuidado com o marketing do mal. É porque ele apanhou em 2014. E também não soube responder. Não soube responder, então cuidado. Então o Valadares Filho também não teve o cuidado de reparar o que estavam dizendo a respeito de essa expressão marketing do mal nasceu de... Não, o marketing do mal fui eu. Foi você. Agora ele disse realmente, cuidado com esse marketing do mal. É o mesmo da minha campanha. Entendi. Ele advertiu o Valadares Filho. Sorte que todo mundo já sabe o que vem por aí. O que é que o marketing vai dizer, não é? Qualquer que seja o candidato a governador, aí, para mim, estou vendo. Estão montando uma quadrilha para roubar o Estado. Duvida? Olha, disseram isso com o Valadares Filho, não foi? Que Valadares Filho estava montando uma quadrilha para roubar o Estado. Quem já viu, não é? A família Valadares envolvida em escândalo, em se utilizar de dinheiro público para enriquecer, para se locupletar. Pois o senhor Edivaldo mandou dizer isso, juntamente com o Jacos. Eram os locutores bravejando lá na frente. E minha amiga Liane, também atrás, com o Edivaldo, e os locutores se esguelando. Lembre-se, povo de Aracaju, que aí Valadares Filho está montando uma quadrilha para assaltar, para levar de assalto à prefeitura. Então esse vai ser o mesmo discurso. Seja o governador candidato a Amorim ou quem quer que seja apoiado por ele. Será quadrilheiro na boca desse povo. Você colocará o seu nome à disposição do grupo para a eventual candidatura do Senado? Eu já coloquei meu nome à disposição para o Senado. Para o Senado? Aí eu não escondo. Aí eu digo, já disse Amorim. Qualquer outra coisa aí só e aos amigos dele. E a André Moura. Eu sou candidato natural ao Senado. É o que eu desejo. Agora... Mas descarta... E eu vou lhe ser com sinceridade. Descarta completamente a oposição terá candidato a governador, sem dúvida alguma. Não tenha dúvida. Que pode ser você ou o Eduardo Amorim. Olha, cada dia com a sua agonia. Aí é Deda que está falando. Cada dia com sua agonia. Eu aprendi com Deda. Vamos aguardar. Se Eduardo Amorim resolver colocar, não é, o seu nome à disposição numa reunião, não haverá estresse. Porque eu já disse a ele que eu sou candidato a senador. Então, se ele resolver ser candidato, né, e os partidos todos o apoiarem, não haverá nenhum estresse no PSB em relação a isso. Agora, se ele, por acaso, você está no si, eu não quero não sei o quê, não estou achando essa discussão de não querer. Eu estou achando que ele quer. É porque ele também disse que queria ser candidato a prefeito, não foi? Então, mas aí é diferente. Porque um é prefeito e governador. Não, porque prefeito é diferente. De prefeitura e de governador. Ele preferia se resguardar para 2018, não é? E resolveu apoiar o
o Valadares Filho aqui. Sei. O governador disse que você está deprimido. Não consegue esquecer a derrota de Valadares Filho. Não, pelo contrário. Diga. Pelo contrário, quem não esquece dos Valadares é Jacques. É uma paixão enorme. E é. É. Por quê? Saudade. Não vai ter mais Valadares do lado deles. Nós somos pessoas sérias, corretas. E nem sempre as pessoas que estão ao lado dele têm a mesma lealdade e a mesma fidelidade a um projeto como nós tivemos. Então ele está com saudade, daí essa dor de cotovelo. Ele disse que você... E não é todo político que tem um Valadares do lado. Modéstia à parte. Ele disse que você... Teve Deda sim, soube valorizar o nosso apoio, sempre. Ele disse que, já fez isso publicamente várias vezes, que enquanto Belivaldo optou por estar com ele, você optou por ficar com Amorim. É frescura de Jacques. E é? Frescura de Jacques. Sim. Por quê? Valadares Filho era candidato a prefeito. Não se candidatou a prefeito por conduto da vontade de Jacques. Lançou-se candidato a prefeito, independente da vontade de Jacques. Um candidato com autonomia de voo. E buscou apoios. Não só para tempo de televisão, como também para melhorar a sua condição eleitoral. E aí, buscou justamente Eduardo Amorim, que fora o candidato de Jackson em 2010 a senador. Então, o que é houve? Buscar apoio é uma coisa normal na política. Foi o que Valadares fez. Valadares Filho fez. E quem se utiliza desse discurso demagógico, oportunista e covarde, de dizer que nós fomos para Amorim, não, na realidade, Amorim veio para nós, na campanha de Aracaju. Veio ou não veio, Gilmar? Veio. Veio nos apoiar. E foram bem-vindos. Não é? Foram recebidos com respeito. Não é? O senador Amorim e o seu grupo foram recebidos com respeito. E aí se criou um clima de tal modo de animosidade que não há mais retorno. Nós temos que estar mesmo com o Amorim agora. E ele conosco. Tem, em sã consciência, tem alguma chance de 0 a 10 de a gente vir apoiar Jacques de novo? Ou vice-versa? Não tem. De 0 a 10 não tem, porque se criou um clima de desnecessário, de radicalização, de desmoralização contra uma família. E ele não pensa que ele tentou desmoralizar só Valadares Filho, ele tentou desmoralizar a família Valadares. E aí nós não temos como estar mais ao lado de Jacques Barreto, como fizemos anteriormente, inclusive quando ele passou para o lado de Albando e todo mundo sabe por que ele passou. E nós perdoamos. Né? E aí, porque fazemos uma aliança com Amorim, cometemos o maior pecado do mundo. Mas qual é o pecado? Qual é o maior erro? Né? Se algum erro alguém cometeu, foi ele. E chamava, como é que ele chamava? Cavalo de Troia. Deda, não receba esse grupo aqui. Porque é um verdadeiro cavalo de Troia. Pois, quando Deda resolveu receber o apoio de Amorim, o primeiro a aceitar foi Jacques. O primeiro a aceitar, não. O primeiro a levar o grupo foi Jacques Barreto. Para ser vice-governador de Deda. Então, o Jacques não tem ódio nem amor. Só tem conveniência. Né? Ele, numa entrevista que eu dei aí, ao Sinforme, e que você publicou no Enem Notícias, o que é que eu falei? Jacques passa da bajulação ao ataque destemperado, dependendo da ocasião. Quando ele não queria Temer era o golpista. Hoje ele quer Temer, aí não é? Já mudou a cantiga. Né?
é com Temer que eu vou. É com Temer que eu vou. Não, é mais Então, essa história de vou. dizer que porque fulano de tal não está com Valadares, porque Valadares está com Amorim, isso é pura frescura política. É demagogia, palavreado, sem sentido e oportunista. Uhum. Estou conversando com o senador Valadares, um horário combinado, eu libero. Olha, meu amigo, se você quer comprar o carro do amigo, do vizinho, do parente, ou aquele que você encontrou na internet e não sabe onde nem como financiar, a BRM Financiamentos tem a solução na medida certa, sem burocracia. Anote, crédito pode ser aprovado em até 10 minutos e se apertar o seu orçamento, BRM Financiamentos vai e refinancia o seu veículo com as menores taxas. A Avenida Ivo do Prado, 1036, no São José. Telefone BRM Financiamentos, 3211-5843. Ou WhatsApp, 99900-0034. Pergunto ao senador Valadares, vocês do PSB tinham 600 cargos no governo de Jackson? Isso aí foi até bom você ter falado sobre isso. Foi uma grande mentira. Eu tinha 600 cargos na Secretaria da Educação. Na Secretaria da Educação. Tinha ou não tinha? E, na verdade eu tinha o do secretário, que era Belivaldo. Mas ninguém. Não tinha mais ninguém. Pergunta a Belivaldo. Não é? Ele era o secretário da Educação. Não é? E na época, sabe o que aconteceu? Diga aí. Eu mandei um WhatsApp para o governador Jackson Barreto, que eu não admitia que essas acusações continuassem, porque senão eu sairia do governo. Aí ele mandou, colocou no Facebook dele uma nota elogiando o comportamento ético do senador Valadares, que aquilo era uma grande mentira. O senador Valadares era um grande companheiro, não é? E que aquilo não era verdadeiro. Então, aquilo não passou de mais uma grande mentira. Na época todo mundo sabe quem foi, né? Que ficava toda hora falando para se reeleger deputado estadual. Quem foi? Deputado Augusto Bezerra. Uhum. Então, como ele queria o voto de Augusto Bezerra, ele ficou um bocado de tempo sem querer responder. Aí eu mandei uma mensagem forte para ele, exigindo que houvesse o desmentido. Ele desmentiu. Jacques desmentiu. O capitão Samuel está se bandeando para o lado do governo? Essa semana ele estava aniversariando. E estava lá com o Zé Franco. Zé Franco, exato. Foi quando eu, falando com o Zé Franco, tal, pelo telefone, ele passou o aparelho, o celular para Samuel. O Samuel, o capitão, que é meu amigo, com quem eu me dou muito bem. E teve uma participação muito importante na eleição municipal, apoiando o Valadares Filho. Eu sou muito grato a ele. E eu disse, olha, você é a sua derrocada política para o resto da vida. Se você deixar a sua independência, a sua autonomia como parlamentar para apoiar este governo. Será mais um. Adesista. Você não será visto como um companheiro. Será apenas um adesista. Quando você já estiver lá, bem, não é? E que eles acharem que você já está bem acomodado, você será apenas mais um. E aqui não. Você será uma liderança reconhecida por todos nós. Modo que ele não disse a mim que iria apoiar, mas eu soube que estavam oferecendo a ele Secretaria da Cultura. Imagine, Secretaria da Cultura. Não é? Capitão Samuel é homem mais da área militar. E com a rádio APP, não é? Isso. Sei, mas isso não foi confirmado. Me parece que... Com a Fundação APP. Com a Fundação APP. Então eu não vou entrar nesse aspecto, não vou confirmar, nem desmentir, mas acredito... Com certeza, a cultura ele não terá. Acredito que ele está pensando
em não sair, porque, bom, problema dele, né? Mas eu torço para quem não sabe, porque eu tenho uma boa relação com o capitão Samuel e gostaria que essa relação política continuasse, uma vez que o trabalho dele é importante de valorização da vida militar sergipana. Olha, meu amigo, se você quer comprar o carro do amigo, do vizinho, do parente ou aquele que você encontrou na internet, não sabe como financiar, então procure BRM Financiamentos. Você terá o crédito aprovado em até 10 minutos e se apertar o orçamento, BRM refinancia o seu veículo. Anote, a Avenida Ivo do Prado, número 1036, BRM Financiamentos, telefone 3211-5843 ou WhatsApp 999000034. A oposição corre o risco de, em Brasília, ficar apenas com André Moura, os Valadares, pai e filho, e o senador Eduardo Amorim? Como que é o governador? Eu acho que isso não é risco. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós já fizemos oposição aqui em Sergipe, quando não tínhamos nem 10 prefeitos. Não tínhamos nem 20 prefeitos. E hoje, se contarmos os prefeitos que foram eleitos pela oposição, esse número já supera 50. Por outro lado, deputados federais, senadores, a meu ver, eles não vivem em função da pressão do governo do Estado. Eles vivem em função dos interesses que eles têm lá junto ao governo federal em favor do Estado. Então, se o governo federal resolve apoiar deputados e senadores para os seus projetos em Sergipe, aí sim o governo federal terá mais ascendência sobre a bancada do que o próprio governador. Então o governador está se enganando. Não pense que é uma simples Câmara de Vereadores. E eu não estou aqui diminuindo a importância das câmaras de vereadores. Se trata de parlamentares que têm compromissos com o Estado e que não foram eleitos em decorrência do apoio do governador. Cada um tem o seu nicho, tem o seu colégio eleitoral, não é? Tem a sua opinião a defender aqui no estado de Sergipe. De forma que eu não quero desmerecer a atuação dos deputados federais. Eu quero desmerecer essa pressão indevida do governador em relação aos deputados federais. Transformá-los em meros cabos eleitorais lá em Brasília. Isso eu não concordo. Senador Valadares, ainda tem 10 minutos aqui da entrevista, são 8h19, agora 8h19. Ele tem dito permanentemente, governador, que vai estraçalhar com o PSB, tirando do PSB a maior parte dos seus líderes políticos no Estado. E que a maior parte dos prefeitos e ex-prefeitos, segundo ele, do PSB, já o procurou, buscando estar sob a sua liderança e não mais no PSB. Qual é a informação que você tem? Olha, eu, sinceramente, que tara é esta do governador em cima do PSB? É uma verdadeira obsessão em querer destruir o partido e querer calar a voz da oposição. Eu até gosto de escrever nas redes sociais e no meu Twitter, né? O que é que eu disse? Você que é um leitor assíduo das minhas citadas, quero lhe agradecer a divulgação que você faz. Obrigado, no NE Notícias. Obrigado. Um leitor assíduo. Então veja, o que é que eu disse? A oposição nunca morre. Exato. Está sempre viva, desperta quando menos se espera, na alma de um povo sofrido. Quem viveu já viu e quem viver verá.
Ora, ninguém consegue calar a boca da oposição, ninguém consegue, por mais que seja bom o governo, não é? Calar a insatisfação da população. E esse governo, a meu ver, né? Não é porque eu sou adversário, a impopularidade dele é massiva, isto é uma impopularidade que eu acho que nenhum governador já teve aqui no estado de Sergipe. Mais de 70% de rejeição. Veja, esses acordos políticos que estão sendo feitos, quem é que paga essa conta? Eu perguntei lá no meu Twitter. Quem paga a conta é a sociedade, com saúde precária, com educação fragilizada e com inseguranças e mortes de inocentes. E eu pergunto, até quando, Sergipe? É assim que eu respondo a ele. Pode querer estraçalhar, mas não estraçalha o povo sofrido. Nós não lideramos a oposição. Nós apenas interpretamos a insatisfação do povo. Nós somos meros empregados, meros intérpretes da vontade do povo. Você mesmo poderia estar numa posição mais cômoda, Gilmar. Você que assumiu agora a Assembleia Legislativa, é radialista, posso dizer, o mais importante de Sergipe. Obrigado. Poderia embarcar nesta canoa furada, atrás de recursos financeiros. Não é? Mas você não faz. Por quê? Porque você tem compromisso com a população. E a emissora que você representa também. Total. Exatamente. Então eu quero dizer o seguinte, que isso não me comove, isto não me destrói, nem me faz recuar. Não recuarei 1 milímetro. Mesmo porque, se eu, por acaso, eu e Valadares Filho, por acaso, não ficássemos com um prefeito sequer, que isso não é verdadeiro, com uma liderança sequer, que fosse atraída por Jacques Barreto, nós teríamos em nosso favor o discurso da coerência, da fidelidade à população. Esse patrimônio ninguém destrói. Por mais poderoso que seja o governador, não vai destruir esse patrimônio que me transformou senador 3 vezes. Valadares Filho, deputado federal 3 vezes. E posso dizer a você, o PSB ficará de pé. Se é necessário reconstruir o PSB, vamos reconstruir. Mas a gente não vai baixar a cabeça. Você já está admitindo a possibilidade de perder aliados? Essa semana mesmo eu estive com uma grande liderança, que é o Duílio de Salgado, que é prefeito do PSB. Exato, PSB. E ele disse, olha, Valadares, o PSB sempre foi correto conosco aqui. Não há motivo para a gente sair do PSB. Então, qualquer que seja a pressão, e a pressão vai haver não é só sobre o PSB, mas sobre todos os partidos, o que interessa é o que está lá na base. O que é que o povo está pensando sobre isso? Vem cá, o povo pergunta, e eu fui consultado. Está lembrado daquela história de Garrincha? Ah, sim, é. Não é? O Feola colocou o time de botão e começou a dizer, olha, o russo... Já combinou com o João? E tal, aí é o seguinte... ou combinou com os russos? Aí o Garrincha, naquela simplicidade dele, disse, ô Feola, e você já combinou com os russos? Aí eu vou falar que eu acho que essa história está mal contada. Esse jogo está mal planejado, mal arquitetado. Porque o grande time não está sendo consultado. Esse grande time é o povo. De 0 a 10, para encerrar, qual é a possibilidade de termos em 2018 como candidatos a governador frente a frente Belivaldo Chagas e Antônio Carlos Valadares? Ou eu estou ficando doido? Olha, com todo respeito, Diga. eu acho o seguinte, que Belivaldo Chagas fez a opção dele,
em favor de Jacques. Né? E não existe maiores inimizades entre o senador Valadares e Belivaldo. Não existe inimizade? Não existe inimizade. Passou a barra. Inclusive o Zé Valadares um dia desse, estava lá na rádio dele, né? Né? Diga. Eu digo, olha, Zé, deixa Belivaldo de lado. Ele sempre foi nosso amigo. Né? Deixa Belivaldo de lado. Esqueça Belivaldo. O nosso adversário é Jacques Barreto. Este sim. Não é que nós vamos combater até o final da sua gestão. Agora, se Belivaldo for candidato a governador, não é? É mais um candidato a governador de Simão Dias, né? E aí? Bom, claro que se ele for candidato de Jacques, não vai contar com o nosso apoio. Mas também nós não vamos radicalizar tanto, não é? Mudou, hein? Né? Eu vou apoiar o nosso candidato. Agora, também não vamos partir para uma luta fratricida como esta que Jacques está travando contra nós. Porque o comportamento de Belivaldo é diferente do comportamento de Jacques. São duas personalidades totalmente diferentes. E eu conheço o Belivaldo. Ele só cometeu uma falha. Não deveria estar ao lado de Jacques. Meu caro senador Antônio Carlos Valadares, conversamos bem, 1h30 de conversa. Muito obrigado, mas se tiver ainda algo mais a acrescentar, a palavra é sua. Não, eu só quero agradecer a você e a emissora por esse espaço que me concedeu e dizer o seguinte, que 2017 é uma longa estrada, 2018 ainda está muito longe. Este é o momento de trabalharmos para a retomada do desenvolvimento econômico, a retomada do emprego no Brasil. São mais de 12 milhões de desempregados em nosso país. Temos uma operação Lava Jato, levando a limpo, né? Tudo que se fez de errado ao longo dos anos todos, e que o Brasil se tornou um estado mais pobre, quer dizer, a União se tornou mais pobre. Mas, no entanto, eu tenho esperança de que 2017, com a contenção do processo inflacionário e a retomada do emprego, o Brasil será outro. Precisamos readquirir a credibilidade internacional, e essa credibilidade internacional só pode ser conseguida com a credibilidade interna sendo mantida num bom patamar. Não temos um governo popular, a verdade é essa. Mas tudo está sendo feito no sentido de readquirir a credibilidade. E quero crer que 2018 será, né, a grande solução. A eleição nacional para a escolha de um presidente eleito diretamente pelo povo. Aí sim, quem sabe, nós poderemos reconquistar a tranquilidade tão sonhada em nosso país. Perfeito, um abraço, muito obrigado, tá? Eu volto em 2 minutos, me aguarde. Guarde.